Então vamos lá. Primeira dica, que eu acho que foi o último livro que eu li, né? Acho que foi um livro que eu li. Eu comecei ele no final de 2024 e terminei ele em 2025. É esse aqui, A Nuvem. Tá dando pra ver? A Nuvem, tá com reflexo. Pois qualquer coisa eu coloco a imagem dele, a imagem mesmo, né? A imagem aqui no vídeo. Então, A Nuvem, do autor Rob Hart. Aqui, basicamente, é uma obra, uma distopia. Grande parte aqui das obras aqui é um pouquinho distópicas, né? E aqui, ó, muitas marcações, né? Relevantes, né? Que é um livro muito bom, inclusive, é um livro da editora Record. E é sempre importante a gente mencionar a tradução de Adriana Fidalgo, tá? Esse livro, ele é de 2022 e só no final do ano passado, pro início desse ano, que eu consegui fazer a leitura dele. Basicamente é o seguinte, A Nuvem, você acompanha basicamente 3 personagens e dando o contexto geral da obra, você tem uma empresa chamada A Nuvem, e aí ao longo do livro ele vai contando um pouquinho do histórico do dono, né, do proprietário, o cara que criou do zero essa nuvem e quais são os planos dele. E aí eu quero chamar a atenção para os planos dele. E aí me lembra muito, né, o dono aqui da empresa, né, ele joga esse discurso, né? Tipo, olha, eu criei a nuvem para facilitar a vida dos consumidores e também para gerar empregos no país inteiro, né? E aí, assim, muito sutilmente, o autor ele coloca também que há, além, né, de um cenário de uma crise econômica, de um Estados Unidos em decadência econômica, né? Um país que se encontra em... Bom, eu fiquei com essa sensação de que o país ali se encontra em decadência e, basicamente, nesse cenário, o dono da empresa, ele cria essa ideia. Eu vou criar uma empresa de que as pessoas em casa, no seu, né, conforto de casa, não precisa mais sair de casa e ir para uma loja, ou sair de casa e ir para o supermercado, fazer as suas compras, sendo que ele pode fazer através de um aplicativo, através do smartphone, através do tablet, através do computador, como a gente faz hoje, né, como acontece hoje através do e-commerce. Até aí, tudo tranquilo. O problema é quando o autor revela pra gente quais são os planos desse protagonista ali, desse personagem que é o criador dessa empresa, que basicamente o objetivo dele é de criar um novo modelo de sociedade, dividida em 2 classes, né? Uma classe é a consumidora e a outra classe é a trabalhadora. Uma classe vai trabalhar para que uma outra consuma, né? Basicamente é esse modelo que ele vai criar. O objetivo dele é de criar uma sociedade baseada nisso. Segunda indicação de livro, eu quero indicar para vocês uma das minhas melhores leituras de 2024, Omar El-Akkad, da editora HarperCollins, traduzido pelo Érico Assis, de 2017, né, esse livro lançado em 2017. Uma guerra americana, os Estados Unidos passa por uma segunda guerra civil que acontece em 2075. Então, basicamente, o livro ele é dividido e a história é contada, né? Você tem ali os personagens, tem uma protagonista e você tem uma protagonista e tem outros personagens que ficam ali no entorno dessa protagonista e basicamente o que a gente vai lendo ali nessa história é o processo, né, do andamento dessa guerra civil, uma guerra civil que vai acontecer como a Primeira Guerra Civil, né, lá do século XIX. Os estados do sul e os estados do norte entram em guerra civil, só que a motivação é diferente do século XIX. Aqui a motivação é que o presidente hipotético desses Estados Unidos, ele quer abolir, na verdade, ele não quer abolir, ele assina uma lei para abolir o uso de petróleo e a produção de combustíveis fósseis, baseados no petróleo e tudo mais. Ele quer substituir por energia solar, energia eólica e outras fontes renováveis. E aí, os estados do sul, mais reacionários, mais conservadores, eles não querem parar de usar o petróleo, eles querem continuar, tem o direito, Constituição e papapá, pipipi. E aí, então, gera essa guerra civil que vai de 2075 até 2094, 2095, alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente acompanha, né, as partes do livro basicamente são esses períodos, essas décadas que a gente vai avançando nessa guerra civil até chegar no fim dessa guerra civil e a gente descobrir quem é o narrador da história, que é assim, é magistral a forma como o autor ele vai apresentando essa evolução.
sobre essa questão supremacista racial, né? Esses grupos que apoiam, que dão total apoio, né, ao Donald Trump. Indico também, já tem um vídeo aqui gravado, né, com uma resenha, As Árvores, do Percival Everett, que eu gravei. Vai aparecer aí também um cardzinho, se alguém quiser aprofundar, né, ver o vídeo especificamente aqui do Percival Everett. É um escritor que aborda esses assuntos de racismo, discurso de ódio, né, ele aborda muito isso na obra dele. E aqui ele faz ele traz uma proposta um tanto quanto ele vai extrapolando o gênero literário policial barra horror barra como é que eu diria? É basicamente isso, é um thriller, né? É um suspense que ele vai extrapolando, né, alguns elementos. E o extrapolar, utilizar um elemento que vai extrapolando, que vai exagerando, né? Surrealista, talvez, é perfeito o jeito que ele aborda essa questão aqui, né? Sobre a questão racial, sobre a questão de preconceito, sobre discurso de ódio, grupos supremacistas. É muito, muito inteligente. Eu acho muito inteligente a forma como ele constrói a narrativa desse livro. Parece estranho, mas é muito inteligente no final das contas. Resumindo aqui a obra dele. Imagina numa cidadezinha do interior, cuja grande parte da população é uma população branca, uma população racista, e dentro dessa cidadezinha você tem um grupo de homens que fazem parte de um grupo que a gente chama de KKK, Ku Klux Klan, ou seja, supremacistas raciais. E esse grupo, assim, tem alguns momentos que eu vou destacar dois momentos. O momento em que acontece uma reunião entre esses homens para decidir um novo presidente, um novo líder do grupo deles, e o diálogo entre eles é tão patético que é cômico, tão patético que é. E uma outra parte que tem a ver com o plot da história, né, tem a ver com, assim, a premissa da história do livro, é quando o que acontece ali, um crime acontece nessa cidadezinha, ele começa a chegar em uma escala nacional, e quando chega numa escala nacional e cria toda uma tensão dentro do país, o presidente ele é obrigado a vir a público e dar alguns esclarecimentos e fazer aquele discurso num momento de crise política, de crise, né, crise social e assim por diante, para mostrar para a população qual será ali, né, as decisões que o governo vão tomar. E ele coloca, acho que são 4 páginas do discurso ao vivo desse presidente. E é o Donald Trump, porque esse livro ele foi escrito durante o primeiro mandato do Trump. E a forma como o autor ele pinta, né, ele localiza, ele descreve esses grupos que são apoiadores do Donald Trump, é uma população extremamente, vou repetir, extremamente patética, extremamente ridícula. Esse é o público, esse é o eleitor médio do Trump. É uma galera que acha, por exemplo, que não precisa de se informar, que não precisa de ler livros, por exemplo, que não precisa de consumir cultura, ou, por exemplo, é um grupo que apoia o Trump que agora meio que virou a moda. É um grupo, por exemplo, que criou uma ideia de uma cultura woke, por exemplo, que essa cultura woke ela deve ser combatida, ela deve ser eliminada, por exemplo, né? O politicamente correto deve ser eliminado. E o que tinha antes, forma que se tinha antes, né? A estruturação social, né? Os estamentos, né? As camadas sociais, enfim, deveria voltar ao que era lá no passado. Não deveria existir, é um pensamento reacionário que defende essa ideia de que deveria se voltar ao que era antes, né? Para uma classe média patética, emburrecida, branca, né, voltar, entre aspas, a ter ali, né, os seus privilégios, as suas prerrogativas e assim por diante. Ou seja, é um grupo que defende a volta da segregação racial, basicamente isso. E a forma como o autor coloca todos esses assuntos, esses elementos, é de forma muito, repito, muito inteligente, extremamente inteligente.
O primeiro filme que eu quero recomendar para vocês tem a ver também com os grupos neonazi que, né, fazem todo um apoio ao Trump. É histórico, inclusive, esse apoio. O filme que eu quero indicar aqui é um filme que saiu, acho que em 2014, que é baseado numa obra de um autor alemão, se não estiver enganado, que se chama Ele Está de Volta. A premissa desse filme é basicamente assim. Imagina que lá no final de 45, quando Hitler ele fica encurralado pelas tropas soviéticas, de um lado, e os aliados do outro, ele não tem para onde fugir, e no cenário que a gente conhece, ele comete suicídio. Só que nesse cenário hipotético, acontece um fenômeno e o Hitler, ele é transportado para 2014 no centro de Berlim, no centro da Alemanha, na capital da Alemanha, ele é transportado, ele simplesmente aparece no centro. E o filme, ele vai ser produzido, né, o diretor, ele teve toda uma sacada, que o filme, ele vai ser produzido num período muito difícil, muito conturbado na Alemanha, não que hoje não esteja tranquilo, né, continua sendo conturbado, que é a questão da imigração, né, da crise migratória, né, da galera saindo ou do continente africano ou ali da região do Oriente Médio, Síria, Palestina, né, indo em direção à Europa. Muitos entrando pela Itália, alguns entrando pela Grécia, outros tentando entrar ali pela Espanha. E aí, quando a situação fica insustentável, né, os países europeus ainda sentindo ali os efeitos da crise de 2008, ou seja, economicamente estão se estabilizando, muitos vão, por exemplo, criar muralhas, criar grades ali para impedir, né, a entrada desses imigrantes, e alguns, por exemplo, vão ficar temporariamente em alguns campos de concentração, alguns alojamentos, alguns acampamentos, para depois serem redistribuídos em alguns países da União Europeia. E muitos, né, desses imigrantes acabaram sendo deslocados, por exemplo, para a Alemanha, tentando refazer a vida. E o diretor do filme, né, ele grava esse filme justamente nesse período conturbado em que muitas pessoas estão ali, muitos alemães, né, nativos e tudo mais, estão ali expressando. No filme você vê, né, as pessoas, o próprio ator, ele entrevistando as pessoas como se fosse um documentário, ele vestido todo de Hitler, e ele entrevistando as pessoas, qual é o grande problema da Alemanha atualmente. E todas as pessoas que aparecem, principalmente homens, com a cara borrada, eles falam que o grande problema da Alemanha são os imigrantes, são os muçulmanos e assim por diante. O medo de que o país se torne uma nação islâmica e assim, né, por diante. Ele Está de Volta é um filme que mostra pra gente como que esse discurso de ódio que o Hitler utilizou, né, como que a mesma estratégia que ele utilizou lá atrás, na década de 30, conquistar esse cidadão profundamente insatisfeito com a vida, com a economia, por conta da quebra da Bolsa de 29, né, de Nova York, em 29, e ele mostra como esse mesmo Hitler, sem nenhuma evolução de pensamento, continuando pensando daquela forma, porque a ideologia nazista é isso, não mudou nada, é a mesma bosta, é a mesma merda, né, ou seja, do que era lá atrás. O autor, ele vai mostrando pra gente como que, hipoteticamente, o Hitler ele conseguiria conquistar novamente a população num cenário de crise, como ele conseguiria, por exemplo, canalizar a insatisfação dessa população e injetar ali todo um pensamento nacionalista, que é o que, né, vem acontecendo atualmente. Tá aí, dica de filme, Ele Está de Volta. Outro filme interessante, que eu acho que vale muito a pena assistir para entender a tensão que está acontecendo ali, né? Tanto dentro dos Estados Unidos, como, né, ali em volta dos seus vizinhos, ex-aliados, principalmente, que é Guerra Civil, filme de 2024, que tem a participação, inclusive, do Wagner Moura. É um filme excelente, é um filme que mostra os Estados Unidos completamente desfacelado, né? Uma guerra civil interna, e, basicamente, o responsável, né, por acontecer essa guerra civil dentro do país é justamente, né, o presidente. E o presidente, nesse filme, ele é representado muito próximo do Donald Trump. Tanto que, quando a gente chega lá no finalzinho, né, não é spoiler, quando a gente chega lá no finalzinho, quando finalmente os jornalistas, porque a gente acompanha um grupo de jornalistas, que o objetivo deles é o quê? No meio de uma guerra civil, conseguir entrevistar o presidente. Esse é o trunfo, né? Esse é a realização do sonho todo jornalista que está ali, né, cobrindo uma guerra.
uma guerra civil na casa. Aí quando eles chegam lá, finalmente quando eles chegam lá em Washington, a gente percebe alguns elementos interessantes, como por exemplo, aquele local onde que fica a Casa Branca, cercada por muralhas e muito bem fortificada. Então o próprio presidente, ele causa uma guerra civil interna no seu. É assim, é chocante, mas não queria, né? Mas falar isso, mas profundamente profético, né? Esse filme do Guerra Civil. Para finalizar, uma dica de chave, uma dica muito importante, que é The Boys. As 4 temporadas, original lá da Prime Video, né, na verdade. The Boys, tem muita gente que lá na primeira temporada não entendeu a proposta da série e continua sem entender, infelizmente. Não entende porque não quer, ou não entende porque é incapaz de entender, ou, não vou falar a palavra porque não precisa de falar. E basicamente The Boys, eu também tenho um vídeo falando sobre a série, né? Porque eu assisti todas as temporadas, revi todas as temporadas para justamente assistir a 4ª temporada. Para mim, a 2ª e a 3ª temporada, até o momento, as 2 melhores temporadas. Basicamente, você tem em The Boys um grupo de super-heróis que é mantido por uma empresa. E aí, ao longo, né, das temporadas, a gente vai analisando, vai percebendo que esses heróis é um tanto quanto estranho, porque é uma grande paródia, né, de Vingadores, mas principalmente uma paródia da Liga da Justiça. Só que é uma Liga da Justiça que despreza os seres humanos. É uma Liga da Justiça que o intuito dessa empresa que gerencia a carreira dos heróis, desses super-heróis, que eles são chamados de supers, inclusive. O grande objetivo é o quê? De lucrar. É uma paródia ali da Marvel, inclusive, né? É lucrar. É pegar os super-heróis que realmente têm superpoderes e fazer filme, fazer boneco, fazer quadrinhos, fazer todo tipo de produto para vender para os fãs, basicamente. E ao longo das séries a gente vai percebendo que esses super-heróis vão se vinculando profundamente em um discurso político extremista, até chegar num ponto, por exemplo, da gente descobrir que uma das personagens lá era casada com um nazista, e aí a galera descobre que ela era nazista, aí tem toda uma repercussão negativa para a imagem dela, e aí depois tem uma tentativa de normalizar a imagem dela. Ela é nazista mesmo, beleza, ela é nazista mesmo e tal. E assim, é profundamente atual, sabe? É profundamente atual. A proposta da série é de fazer uma paródia utilizando esse elemento dos super-heróis com superpoderes para falar de como eles vão se vinculando a esse pensamento conservador, reacionário, fascista, profundamente fascista, nazista, e como o grande personagem ali, no caso, né, o principal desses super-heróis, né, o Capitão Pátria, por exemplo, como esse cara ele consegue mobilizar as massas como um líder populista. Ele tem todo um discurso populista, ideológico, que os seus fãs caem aos seus pés, basicamente. Aí só para finalizar, eu quero destacar uma cena muito pontual que tem lá na 4ª temporada, que é uma reunião que ele organiza com os congressistas, né, os políticos mais importantes ali do Congresso americano. Aí eles estão lá numa reunião reservada, o Capitão Pátria chama eles para fazer um acordo político. Só que a pessoa que iria falar através ali, né, ia defender ali os interesses da empresa que gerencia a carreira dos heróis, ela está impossibilitada, que o poder dela será a mulher mais inteligente do mundo, mas ela está impossibilitada. Então quem que vai falar? Quem que vai, né, pontuar ali as ideias? O Capitão Pátria. E aí é interessante porque a forma como o Capitão Pátria ele começa a se expressar é como se ele estivesse falando com os fãs, é como se ele estivesse no palanque, falando aquelas ideias, aquela verborragia ideológica extremista, direitista, nacionalista, fascista, enfim. E aí uma das congressistas interrompe ele e fala assim, tá, esse discursinho aí, a gente já tá ligado que isso daí é tudo fingimento, vai direto ao ponto, qual que é a sua proposta? A gente tá aqui para ter proposta, para ter ali um ganho, um lucro, alguma coisa. Agora esse negócio aí você fala com seus fãs, a gente não tá interessado nisso não. Esse discurso ideológico, resumindo, você fala com seus fãs. Aqui você tem que ser objetivo, você tem que ser pontual, porque a gente sabe que isso daí é balela, tá? Isso daí não pega a gente não, esse discursinho seu aí não pega a gente não. Então essa cena, para mim, ela é muito simbólica.
ela é muito simbólica. Por quê? Porque quem tem realmente o poder político, ele tá cansado, ele não quer saber dessa coisa ideológica. Ele só finge que acredita naquilo. E na verdade, esses grupos, eles querem lucro, eles querem poder. Poder se chama isso, dinheiro, basicamente. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para deixar aqui algumas dicas, né, importantes, valiosas, para iniciar aí, né, 2025 um tanto quanto menos ignorante sobre essas questões, né? Enfim, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena dar uma olhada nessas dicas que eu coloquei aqui. E, novamente, se você gostou, né, deixe seu like, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E eu esqueci de falar lá no início do vídeo, eu vou deixar aqui, tá, como recado, o Pix, tá? O nosso Pix, para você ajudar o nosso canal, contribuir para a gente crescer, para a gente manter algumas coisas aqui no canal. Ele vai aparecer ao longo de todo o vídeo, tá? Inclusive, agora ele está provavelmente aparecendo para você, se possível, ajudar o nosso canal com no mínimo R$5. Talvez a gente mude esse valor para R$2, para não ficar tão pesado, mas por enquanto a gente vai deixar lá no mínimo R$5, tá bom? Deixa nos comentários se você tem alguma outra dica de filme, série, livros que falem, né, sobre essa temática, né, que gira em torno, né, dessa tensão política que vem acontecendo aí nos dias, e provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa. Eu estou aqui gravando e depois, enfim, a gente descobre o que mais o Donald Trump fez. Basicamente, eu fico por aqui. Agradeço imensamente você que ficou até aqui assistindo o nosso vídeo, né? Escolhe mais um vídeo aí para assistir, vai aparecer mais 2 vídeos. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.